Então, Platão, queridos, toda essa ideia dualista, posso seguir aqui? Vocês estão comigo? Platão, ele foi um dos filósofos mais influentes da história. Mais influentes da história. A gente estuda isso hoje, por isso que nós precisamos retomar a esfera da educação, porque a gente vai estudar isso na escola, a gente estudou isso na escola. Quem aqui teve filosofia na escola? Eu também tive. Quem teve sociologia? Mas especialmente filosofia. Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Eu falo que desde lá eu já era ungida, né? Porque, meu Deus, eu olhava aqueles professores e falava, gente, mas o que eles estão falando não é nada com nada, um trem esquisito. Porque eu falo que o meu espírito já era ativado na época e não se conectava com aquela ideia, tá bom? Mas Platão, ele foi dos que mais influenciou. E ele vem com uma ideia. E qual era a ideia? Qual foi a filosofia de Platão? Ele dividiu a realidade em dois mundos. E ele chamou de um lado o que era conhecido como o mundo inteligível, que era considerado o mundo superior. E de outro lado, a gente tinha um mundo que era chamado do quê? Um mundo sensível, que era um mundo inferior. E tudo isso, queridos, foi moldando. Isso não começou na década de 80, que a maioria de nós aqui estudou, né, nos anos 80 na escola, tá bem? Alguns começou lá nos anos 70, já são mais idosos, né? Mas a maioria da década de 80, década de 90, tá? Léo, João, Edu é do século passado, né? Márcio também, acho que é também, né? Lá dos anos 70. Nós, as novinhas, né? Tipo eu, a Renatinha, assim, somos anos 80, entendeu? Mas tem uns dos anos 90. A Kathleen também, ó, a Kathleen tá coçando a cabeça ali. Gente, entenda que isso não nasceu nos anos 80. Vocês vão perceber daqui a pouco que essa mentalidade o apóstolo Paulo confrontou veementemente. Foi um dos confrontos maiores de Paulo, que era com a mentalidade o quê? A mentalidade grega, que é essa mentalidade dualista. E como que era? Como que Platão então dividiu esse mundo? Ok? É mais ou menos assim, ó. De um lado, o que que ele afirmava? De um lado, a gente tem um mundo que é eterno, é imutável, um mundo perfeito. Do outro, um mundo que é temporário, que é mutável, que é imperfeito. Nós temos de um lado o mundo das formas, das ideias, do outro, o mundo das aparências. E até aqui parece que tá tudo bem, né? Tá tudo ok. Tá tudo certo. A Cris ali tá bugando a cabeça que ela tá falando, mas isso tá errado, né? Dá uma impressão que, mas tá tudo bem. Mas é isso que você precisa entender. Essa ideia não foi colocada ontem na sua mente. Além de você ter passado uma vida toda estudando desta forma, nós temos o inconsciente coletivo, que é o que a gente vem carregando ao longo das gerações, acreditando que a vida é desse jeitinho aqui. É por isso que você olha trabalhador, que soa, que trabalha 10, 12, 15 horas por dia, e você não se vê, por exemplo, no desfrute. Quem que tira férias e desfruta, mas desfruta assim mesmo? Quem tem essa capacidade? Ah lá, o Léo chacoalhando a cabeça. Ó, Léo, me dedaram, tá? Me dedaram você. Diz que você deixou de desfrutar da companhia das pessoas no domingo para trabalhar em casa. É essa mentalidade, o trabalho é mais importante. O desfrute é só para poucos réis mortais, pessoas muito especiais. O desfrute. Vocês estão vendo a imagem, gente? Olha para a imagem. Foi isso que foi construído na nossa mente. Por um lado, nós temos a alma que é pura, que é imortal. Por outro, a gente tem o corpo, que acaba sendo a prisão da alma. De um lado, nós temos a contemplação filosófica e o quanto isso era mais importante. De outro, ó, o povo que rala, o trabalho manual, o comércio. E aí, de um lado, nós temos os filósofos e os teólogos, enquanto para o lado de cá,
os artesãos e os mercadores. Gente, isso aqui não é a Flávia. Essa é a ideia de Platão. E isso foi sendo incutido na nossa mente ao longo dos anos. Nós temos ainda o quê? Essas duas visões, ela gerou duas vidas e dois destinos distintos. Então, por um lado, nós tínhamos os filósofos e os teólogos que eram considerados o quê? Pessoas mais importantes, ok? O topo da cadeia alimentar. E aquilo que eles faziam era considerado o quê? Sagrado, intocável, imutável. Do outro lado, a gente tinha o quê? A plebe, as pessoas que trabalhavam, que tinham que se esforçar. E tem ainda outros, né? Não é o caso de Platão, mas a gente vai ver outros filósofos que trazem o que ainda? A ideia da predestinação. Então, se você nasceu no baixo, né? Você não pode escalar essa pirâmide, porque isso não cabe a você. Você precisa se contentar, porque foi neste lugar que Deus te colocou. Então, era usado, inclusive, de uma manipulação. Hoje a gente tem, inclusive, né, o João que está trabalhando numa empresa que é indiana. Esse é um pensamento indiano. Por que que eles têm as castas? E por um lado parece ser interessante, porque a forma como eles trazem a filosofia deles é até bonito, não é? Porque você não vê violência, você não vê murmuração, você não vê revolta, porque eles acreditam que se ele nasceu numa casta mais baixa, foi Deus que determinou, né? Os deuses, né? Porque daí eles têm muitos deuses, mas foi aquele Deus que determinou, e ele tem que ficar naquele lugar. Ele não pode querer buscar outras coisas. Então parece uma filosofia muito bonita, mas não é uma filosofia bíblica. Não é uma filosofia judaica, hebraica. E é isso que a gente precisa renovar na nossa mente. A cosmovisão que a gente adota vai definir o mundo que nós construímos. Então, olha ao seu redor. Qual é o mundo que você está construindo? Porque isso é resultado de uma cosmovisão que você adotou ao longo da sua vida. E você precisa se perguntar se realmente você não tem feito essa divisão de pensar que aquilo que é sagrado, considerado sagrado, é mais importante do que aquilo que é considerado secular. Então, para a gente avançar um pouquinho e entender as consequências de tudo isso, tá? Que a gente agora precisa entender um pouquinho na prática, né? Enxergar as consequências desse pensamento dualista. E aqui eu quero convidar vocês para vocês substituírem ali, né? Onde a gente viu filósofo, onde a gente viu teólogo, substitui por pastor, substitui por apóstolo, por bispo, por líder espiritual. E ali no papel do artesão, substitui por empresário, colaborador de uma empresa, um funcionário, um executivo, um autônomo, tá bem? E aí vem a pergunta: será que a voz de Platão ainda não ressoa em muitas igrejas? Será que a voz de Platão ainda não ressoa nos nossos ouvidos quando dá vontade da gente largar tudo e falar assim: eu vou viver só da obra, vou me dedicar só para a obra? Queridos, eu vou confessar aqui para vocês, vou até fechar aqui, eu vou olhar aqui. O João vai rir, né? O João ri, né? Tem que rir. Amados, vou falar para vocês. Escuta, olha para mim. Esse ano eu falei com o Senhor. Esse ano. Gente, olha como o pensamento dual, ele tá assim, meu Deus do céu, é igual carniça. Se você passar a mão na carniça, vai levar uns dias para você tirar aquilo de você. Você esfrega, 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 aquilo não sai. Quando Deus me entregou todo esse projeto do MBA, e eu falei, meu Deus, que coisa, né? Aí eu falei, Senhor, mas isso vai dar muito trabalho. E, gente, dá muito trabalho. Olha, eu quero dizer para vocês que se eu souber, na verdade, Deus me poupou. Sabe aquela história que às vezes Deus não te entrega a revelação toda de uma vez só? Pois eu quero dizer para vocês
que Deus me poupou, que se Deus tivesse me entregado toda a revelação, eu falo para você, esse MBA não tinha saído. Se eu tivesse ideia de todo o trabalho que ia dar, eu não tinha aceitado esse desafio. Não tinha. Mas eu sou sonhadora, né? Então, vou fazer. Mas aí, quando veio a ideia do MBA, eu fiz um trato com Deus. Olha só como eu sou bobinha. Bobinha, Ana! A gente faz uns tratos. Só que o trato é só desse lado, entendeu? Deus não assinou o contrato, né? Eu fiz o contrato e assinei, mas Deus não assinou. Falei assim, Senhor, vou começar agora com esse projeto do MBA. E assim, Senhor, eu iniciando o MBA agora, se eu fechar um projeto, eu tinha um projeto com uma empresa, se eu fechar o projeto com essa empresa, eu vou ficar só com esse projeto. Aí o que eu me comprometi? A ficar só com o MBA da Companhia de Daniel, cuidar da Companhia de Daniel e ficar só com mais um trabalho lá com uma empresa, né? Porque eu sabia que o MBA ia dar trabalho. Queridos, mal sabia eu. Aí Deus começou a mandar projeto, e trabalho. Falei, João. E aí a gente, né, cai naquela brincadeira, sabe de nada, inocente. E aí Deus foi trabalhando comigo e falou, mas, mulher, minha filha, você não pode sair do mercado de trabalho, porque esse é o lugar que eu te chamei, é nesse lugar que você vai causar o impacto, você vai causar mais impacto no mercado de trabalho do que dentro da tua igreja. Tua igreja, o povo já conhece Jesus. Não precisa de mim lá dentro. Eu preciso de alguém que opere do lado de fora. Então eu estou confessando isso aqui para vocês, gente, para vocês entenderem o quanto muitas vezes a gente ainda tem essa ideia. Às vezes a gente ainda tem essa mentalidade de fazer com que a nossa igreja prospere, de fazer com que o nosso ministério prospere, para a gente não ter que trabalhar mais. A Thaís passou por isso há pouco tempo também. Ela tá rindo aqui, né, Thaís? Mas eu vou colocar a Thaís na berlinda também. Esses tempos atrás, com todos os, né, os desafios profissionais, não sei o quê, ela também viveu esse questionamento. Senhor, será que é para eu estar só no teu altar? Será que é para eu ser apenas uma profeta de ofício? E aí Deus vem e fala, sabe de nada, inocente. Você é uma profeta, sim. Você é uma profeta de ofício, porque realmente a Thaís é uma profeta de ofício, mas você também é uma profeta de... Eu preciso que você esteja lá nas empresas. Eu preciso que você esteja nos mercados para poder confrontar as pessoas, para poder levar direção para as pessoas. Então, queridos, eu estou falando de pessoas, né? Eu e João e Thaís, que estamos vivendo isso, esse princípio há tantos anos, mas que ainda assim, de vez em quando, essa mentalidade dual bate. E o quanto isso, além de nos confrontar, mostra o quanto às vezes nós estamos nos auto-sabotando dentro ainda de uma mentalidade contaminada. Então, eu quero mostrar para vocês essas consequências, né? As consequências de todo esse pensamento que foi sendo incutido ali na nossa mente, né? Como eu coloquei, será que não fica essa vozinha? E às vezes não é nem eu falando para você, tá? No meu caso, no caso da Thaís, no caso do João, é a nossa própria voz. Somos nós mesmos que às vezes fica perguntando assim: será que eu tenho que abrir mão de tudo para servir a Deus? Será que eu tenho que abrir mão de tudo? Né? Então, a gente precisa entender, queridos, como que essa construção aconteceu. Porque ainda hoje a gente tem essa mentalidade de achar que o espiritual, aquilo que é considerado espiritual, aquilo que é considerado sagrado, ainda é mais importante do que nós erroneamente, e eu ainda vejo muitos apóstolos falando, secular, esse termo secular. A primeira coisa que você vai fazer, tá? Você não vai falar mais secular, você vai substituir isso na sua língua aqui, ó, vai fazer uma troca mental. É mercado. É mercado. Então, é mercado e eclesiástico. Esses dois termos, eles são reais. Que tem pessoas que têm um chamado ou estão chamadas para algo que é mais eclesiástico. Porque eu também não vou descartar. Eu não vou dizer para vocês, Flávia, então você não acredita em um chamado eclesiástico? Eu acredito. Eu acredito que sim, nós temos pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas que têm um chamado eclesiástico, ou seja, para cuidar, focar o cuidado
para pessoas que estão dentro da igreja ou missões que são ali sustentadas pelas igrejas. Eu acredito que tem pessoas que têm esse chamado, com certeza. Mas não é porque essas pessoas têm esse chamado que eles são mais importantes do que os chamados para o mercado. Ok? Então, olha só, vamos ver essa linha do tempo, né? A gente tem uma linha do tempo dessa contaminação dualista que eu quero explicar um pouquinho para vocês, tá? No primeiro momento, a gente vai ver o quê? A gente vai ver Platão. Opa, passou muito rápido aqui. Deixa eu voltar, senão vocês não vão prestar atenção. Então, no primeiro momento, gente, a gente tem Platão. E Platão, ele criou essa estrutura filosófica, onde dividiu o mundo em dois, ok? Mundo sagrado, mundo secular. Mundo superior, mundo inferior. A gente vai ver mais um pouquinho que por conta dessas filosofias, a gente vai ver uma outra filosofia que dividiu o mundo em mundo das trevas e mundo da luz. Tá bem? Depois a gente vai ver a influência, gente, isso aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, do gnosticismo, tá bem? O gnosticismo, ele espiritualiza tudo. Aí tudo é espiritual. Tudo é espiritualidade, tudo é. Aí nós vamos ver uma outra influência que aconteceu a partir ali, né, 350 ali depois de Cristo, que foi com Agostinho. Gente, essa contaminação entrou na igreja. E foi uma das maiores tragédias que aconteceu dentro da igreja. Ok? E aqui fica uma chamada de atenção para nós. Porque nós também, eu creio, amados, eu quero declarar, profetizar, que as pessoas que estão vivendo esse MBA, você que aceitou esse convite, eu tenho convicção que é porque Deus tem um chamado muito especial na sua vida. Você será um restaurador. Você será um restaurador. E dentro desse processo de restauração, você vai confrontar muitas filosofias, você vai confrontar muitos pensamentos. E o que aconteceu com Agostinho, vocês vão entender porque eu vou explicar, é justamente ele trouxe uma contaminação que veio de algo que ele havia vivido e ele não conseguiu romper com aquele passado. E ele trouxe isso para dentro de uma filosofia cristã. Nós vamos ver ainda que nós tivemos, né, toda a questão da igreja medieval, as perseguições, queridos. Meu Deus, as perseguições que aconteceram. Se a gente olhar, né, a própria questão dos judeus que foram perseguidos na Europa, que se deram através dessa perseguição, porque foi uma contaminação, foi uma ideia contaminada que entrou dentro da igreja. E por fim, onde que nós estamos hoje? Então, onde nós estamos hoje? O Edu, ele falou uma verdade. Eu acredito que a gente está vivendo, a gente já está vivendo esse processo de renovação. Hoje a gente já vê, né, que muitos pastores já têm uma mentalidade diferente. Só que eu quero dizer uma outra coisa, tá? Não é que essa mentalidade veio através de uma restauração. Essa mentalidade também está vindo, gente, através de uma necessidade. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, eles estavam falando de uma denominação que eu não vou falar, tá bem? Mas eles estão sendo, os pastores dessa denominação, eles estão sendo cobrados, tá bem? Para eles arrumarem um emprego fora. Mas por quê? Porque a igreja passou a entender que a influência no mercado ela é importante? Não. Sabe por quê? Que a igreja não quer mais bancar o pastor. Que a igreja não quer mais pagar salário para o pastor. A igreja não quer mais ter essa despesa. Então, como o pastor está passando, alguns pastores estão passando por dificuldade, a igreja simplesmente está falando assim: é melhor você ir buscar uma outra fonte de renda. Então, estão jogando esses pastores no mercado totalmente despreparados, e pastores estão se submetendo, por exemplo, a ser Uber, né? Não que, não tem problema ser Uber. Não, não tem problema. Se você escolheu isso, tudo bem. Mas se você está sendo obrigado, porque falta um respaldo, é diferente. Então, amados, a gente também precisa entender. As pessoas, elas estão deixando de pensar de uma forma dualista, porque realmente houve uma restauração,
ou porque simplesmente as igrejas também agora não querem mais arcar com a responsabilidade das famílias pastorais. Então, nós também precisamos nos questionar em relação a isso, ok? Então, perceba que ainda nós temos essa dificuldade de reconhecer, né, o impacto positivo que nós podemos gerar na sociedade através do nosso trabalho. E tem muita gente que está se escondendo, tem muita gente que acredita, né, que o trabalho, é só para eu pagar minhas contas, é só para eu pagar meus boletos, mas não entende que, na verdade, o propósito do seu trabalho é financiar o reino de Deus, é expandir o reino de Deus através daquilo que você faz. Então, o problema não é trabalhar no mercado. O problema é trabalhar sem uma cosmovisão de reino no mercado. Vocês pegaram aqui? O problema não é trabalhar no mercado. O problema é trabalhar sem uma cosmovisão de reino. Tá bem? Vamos avançar mais um pouquinho e daí a gente vai fazer uma atividade. Aqui eu quero falar para vocês, justamente eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho sobre o gnosticismo, tá bem? Que foi quando realmente o dualismo invadiu a igreja, gente. E o gnosticismo, gente, ele foi possivelmente a maior ameaça enfrentada pela igreja primitiva. A maior, tá bem? E a gente precisa entender quais foram esses pontos, né? Ou quais são esses pontos do gnosticismo que às vezes faz com que a gente acredite, nossa, mas isso parece ser tão espiritual, parece ser tão profundo. Mas, na verdade, ele destruía. O foco do gnosticismo é destruir as bases do evangelho. E se a gente for confrontar cada ponto, a gente vai entender o quanto ele é antibíblico. Ele é totalmente antibíblico. Então, está totalmente fora de uma verdade bíblica, de uma verdade divina. Qual que foi o primeiro ponto, né? Primeiro ponto do gnosticismo é que ele defende que toda matéria é má. Toda matéria é má. Então, qual que é a ideia que ele traz? Que o mundo, ele foi criado por um deus inferior, né? É chamado de demiurgo, e que a criação não é boa. Gente, por favor, pega Gênesis 1 e rasga. Bota fogo, então. Porque o próprio Deus, ele expressa. A cada dia que ele foi criando, o que ele vai dizendo? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O gnosticismo, ele combate essa ideia. E ele diz que a criação não é boa. O mundo não é bom. O mundo material não é bom. Segundo ponto que ele confronta, né? Que ele traz como ideia. Que o nosso corpo físico, ele é uma prisão da nossa alma. E que, na verdade, a gente precisa se libertar dessa prisão. É escapar da matéria. E isso levou, né? E leva muitas pessoas, inclusive, a atos de autoflagelo. Então a gente vai ver isso depois lá na igreja. Acontecer lá na igreja, os atos de autoflagelo. Porque se o corpo não é bom, se eu preciso me libertar dessa prisão, e mediante os pecados, aí eram feitos, né, os atos de autoflagelo também. Tudo isso foi uma ideia do gnosticismo que entrou dentro da igreja. A alma precisa escapar do corpo. Terceiro ponto que ele defende, que a gnosis é que salva, ou seja, a salvação vem através de um conhecimento secreto, não da graça ou da fé. E que conhecimento secreto é esse? Que só poucas pessoas tinham acesso. Então é como se o mundo estivesse destinado, né? O mundo inferior estivesse destinado à perdição, enquanto que só alguns poucos superiores teriam acesso a essa salvação. E quando nós olhamos para isso, queridos, mais uma vez, a gente entra num processo de confrontar a mentalidade grega. Porque qual que é um dos processos do conhecimento? O conhecimento torna o homem, ou busca tornar o homem, independente de Deus.
Observa quanto mais conhecimento, mais distante as pessoas estão de Deus, porque a ciência entrou, né? A igreja fez com que a ciência se separasse da igreja, se separasse daquilo que era espiritual, e isso também causou esse distanciamento. Então, por isso que nós precisamos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Por isso que nós precisamos cuidar com a racionalidade. Existe e existirão coisas que não há explicação, a própria palavra de Deus fala sobre isso, que existem coisas que estão encobertas. Então, especialmente para quem é muito questionador, para quem é muito racional, você precisa estar atento sobre isso. Porque essa busca incessante do conhecimento, essa busca incessante do porquê, mas o porquê, mas o porquê, mas o porquê, mas o porquê, é uma raiz do gnosticismo na nossa vida. O João fala muito sobre isso. O quanto Deus precisou confrontar a mente dele por ser uma mente muito racional. O João não deixou de ser racional, entendam, gente. Quem é racional não vai deixar de ser racional, isso faz parte da sua personalidade. Agora, o que você precisa cuidar é o quanto, às vezes, esse racionalismo te coloca em um papel de independência de Deus. Porque daí você acredita que, através do conhecimento, você vai alcançar o que você está buscando, ou aquilo que você está querendo alcançar. Quarto ponto. O gnosticismo, ele defende que Cristo não encarnou. E aqui, por mim, eu já, tipo assim, rasga a folha, vamos embora, bota né, um proibido. O gnosticismo, gente, eles trazem uma linha, né, que é esse docentismo, que eles dizem que Jesus apenas pareceu ter um corpo, mas que a encarnação em si, ela não aconteceu. Então, é como se Jesus ele não tivesse sido encarnado. E o quinto ponto, o gnosticismo ele defende uma elite espiritual. Então, existem os que sabem e os que não sabem. Aí é óbvio que a salvação, ela está destinada para os que sabem. E o mundo das trevas, a perdição, destinada para os que não sabem. E quem define isso é Deus, os deuses. Então entendam que o gnosticismo, amados, ele não é apenas uma heresia antiga, mas ele é ainda uma mentalidade que influencia os nossos pensamentos e as nossas práticas de hoje. Eu acabei de falar para vocês que às vezes eu me pergunto se o apóstolo Coraiola não está numa posição, né, de mais destaque, vamos dizer assim, espiritualmente falando, porque ele hoje destina a vida dele para a missão eclesiástica. O que é isso? É um pensamento de elite espiritual. Ah, então esse aqui tem mais benefício do que outro. Esse aqui está numa posição superior à do outro. Aí Colossenses vai combater essa ideia, tá bem? Então Paulo, gente, ele vai combater diretamente essa contaminação. Paulo vai lá em Colossos e confronta e diz: cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o que eu estou falando para vocês, gente, é que isso não nasceu das aulas de filosofia dos anos 80, dos anos 70. Isso foi um pensamento que entrou violentamente na igreja do primeiro século. E Paulo teve que confrontar diretamente esses pensamentos. Porque eles foram entrando sorrateiramente na igreja, sorrateiramente nos princípios. E aqui a gente tem como confrontar isso. Né? Eu quero trazer 3 pontos para mostrar para vocês por que isso era tão perigoso, né? O primeiro é justamente porque ele negava a criação, como eu falei para vocês. Ele contradiz o próprio Gênesis, quando diz que
A criação não era boa, mas lá em Gênesis, o que nós temos? A afirmação de Deus. 1:31 vai finalizar lá dizendo que era muito bom. O segundo ponto, que fala sobre a questão, né, da encarnação. E a palavra de Deus, ela nos afirma, queridos, que o verbo se fez carne. Então, a matéria, ela não é má. E Cristo, ele veio verdadeiramente. E o terceiro ponto é que o gnosticismo, ele destruía o ministério, dizendo que se o corpo e o trabalho são inferiores, então toda a missão prática no mundo, ela perde sentido. Então, se você não é um filósofo, se você não é um teólogo, se você não é um pastor, se você não é um bispo, se você não é um evangelista, você está condenado. E tudo que você faz não tem valor algum no mundo espiritual. Então, a verdade, ela é a nossa verdadeira proteção. E permanecer em Cristo, queridos, é nos firmarmos nessa verdade que nos liberta. Ok?